A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus, após sua morte, foi objeto de numerosos comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e que não o acharam. Uns viram neste desaparecimento um fato milagroso, outros supuseram uma remoção clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria jamais revestido um corpo carnal, mas somente um corpo fluídico, durante toda a sua vida. Não teria sido senão uma aparição tangível, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida não teriam sido mais que uma aparição. E dizem que assim se explica que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com este mesmo corpo que ele se teria mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, um fato destes não é radicalmente impossível, segundo o que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria pelo menos inteiramente excepcional e em oposição formal com o caráter dos agêneres. A questão é, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou contraditada pelos fatos. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta 2 períodos, aquele que precede e aquele que segue sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe, como nas condições comuns da vida. Abre parênteses, nota. Não tratamos do mistério da encarnação, do qual aqui não podemos nos ocupar, o que será examinado ulteriormente. Fim da nota, fecha parênteses. A partir do nascimento e até sua morte, tudo em seus atos, sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, pois explicam-se pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diferentes graus em outros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico. A diferença entre estes 2 estados é tão fundamentalmente traçada que não é possível assemelhá-las. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, as quais diferem essencialmente dos fluidos etéreos. A desorganização ali se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide seus tecidos, seus órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém, e a morte será a consequência, isto é, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida, neles, não repousa no funcionamento de órgãos especiais, e neles não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante,
ou qualquer outro, ali penetra como num vapor, sem lhe ocasionar lesão alguma. Eis porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou, inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre. Seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece sem deixar nenhum sinal. Prova evidente de que esse corpo era de outra natureza, que não aquele que pereceu sob a cruz. De onde será forçoso concluir que, se Jesus pôde morrer, é que tinha corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula pela mesma razão. O espírito, que não tem corpo material, não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria. Daí, será preciso igualmente concluir que, se Jesus sofreu materialmente, como não será possível duvidar-se, é que tinha um corpo material de natureza idêntica à de todos. Aos fatos materiais se juntam considerações morais do mais alto poder. Se, durante sua vida, Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, uma comédia indigna de um homem honesto e simples. Quanto mais, e por mais forte razão, de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultaria em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Esta ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível que desceu do céu no seio da Santa Virgem, e não nascera dela. Que assim Jesus não era nascido,
não sofrera e não morrera senão na aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, no ano 360. Igualmente, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Os docetas, abre parênteses, do grego dokein, aparecer, fecha parênteses, seita numerosa dos gnósticos, tinham a mesma crença. Esta seita subsistiu durante os 3 primeiros séculos.